Alguma vez sentiu uma fraqueza repentina ao tentar abrir um frasco de compota que antes abria sem pensar 2 vezes? Ou talvez tenha notado que levantar-se da sua cadeira favorita exige um pouco mais de esforço, um empurrão extra com as mãos nos joelhos. Isto não é apenas cansaço. É um sinal silencioso de que o seu corpo pode estar a perder algo vital: a massa muscular. A partir dos 60, este processo, chamado sarcopenia, acelera de uma forma que nos apanha de surpresa, roubando-nos a força, o equilíbrio e a independência que tanto valorizamos. É uma realidade dolorosa, sentir que o nosso corpo já não nos obedece como antes. Mas e se eu lhe dissesse que existe um segredo, uma pequena mudança na sua rotina diária, que pode não só travar este processo, mas até mesmo revertê-lo? Não estou a falar de horas intermináveis no ginásio ou de dietas complicadas. Estou a falar de um simples lanche que pode comer todas as noites antes de ir para a cama. Neste vídeo, vamos descobrir exatamente o que deve comer nesse lanche noturno para reconstruir os seus músculos enquanto dorme, recuperando a sua força e vitalidade. Fique até ao fim, porque o último alimento que vou partilhar pode ser o mais surpreendente e eficaz de todos. Vamos então mergulhar no primeiro, e talvez um dos mais poderosos alimentos que pode incluir no seu lanche noturno. É algo simples, delicioso e que provavelmente já tem no seu frigorífico: o iogurte grego natural. Agora, antes de pensar que é apenas um iogurte qualquer, deixe-me explicar por que motivo esta escolha é tão estratégica para quem tem mais de 60 anos. Durante a noite, o nosso corpo entra num longo período de jejum. Enquanto dormimos, ele está ocupado a reparar-se. Para quem quer combater a perda muscular, este período de reparação é uma oportunidade de ouro. Os músculos não crescem enquanto levantamos pesos. Eles crescem e reparam-se durante o descanso. E para que essa reparação aconteça, eles precisam de um fornecimento constante de tijolos de construção, que são as proteínas. O iogurte grego é excepcionalmente rico num tipo específico de proteína chamada caseína. Ao contrário de outras proteínas que são digeridas rapidamente, a caseína forma uma espécie de gel no estômago, o que faz com que seja digerida e absorvida muito lentamente. Isto significa que, ao comer iogurte grego antes de dormir, está a fornecer aos seus músculos um fluxo contínuo de aminoácidos durante toda a noite, precisamente quando eles mais precisam para se repararem e fortalecerem. É como deixar uma equipa de construção a trabalhar no turno da noite, garantindo que o trabalho de reconstrução nunca para. Pense nisto. Sem este fornecimento de proteína, o corpo, durante a noite, pode entrar num estado catabólico, ou seja, pode começar a quebrar o tecido muscular para obter a energia e os aminoácidos de que necessita. Comer um lanche rico em caseína previne isto. Em vez de perder músculo enquanto dorme, você passa a construí-lo. A escolha é crucial, no entanto. Não pode ser um iogurte qualquer, cheio de açúcar e aromas artificiais. Procure por iogurte grego natural, sem adição de açúcares. Leia o rótulo. Os ingredientes devem ser simples, como leite e culturas vivas. O teor de proteína deve ser alto, idealmente acima dos 10 gramas por porção. Uma pequena taça, cerca de 150 a 200 gramas, é mais do que suficiente. Agora, eu sei que o iogurte grego natural pode ser um pouco ácido para alguns paladares, mas a beleza está na sua versatilidade. Em vez de adicionar açúcar, pode enriquecê-lo de formas saudáveis e deliciosas. Adicione um punhado de frutos vermelhos, como mirtilos ou framboesas, que são ricos em antioxidantes e pobres em açúcar. Pode também juntar algumas nozes ou amêndoas partidas. Estas não só adicionam uma textura crocante maravilhosa, como também fornecem gorduras saudáveis e mais um pouco de proteína. Uma pitada de canela também é uma excelente opção, pois ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue e dá um sabor quente e reconfortante. Este pequeno ritual noturno não só beneficia os seus músculos, a proteína ajuda a promover a saciedade, o que significa que é menos provável que acorde à meio da noite com fome. Além disso, o iogurte contém cálcio, essencial para a saúde dos nossos ossos, que é outra grande preocupação à medida que envelhecemos.
A combinação de músculos fortes e ossos densos é a receita para uma mobilidade e independência duradouras. Começar este hábito é simples. Esta noite, em vez de não comer nada depois do jantar ou de optar por uma bolacha ou um pedaço de pão, experimente uma pequena taça de iogurte grego. Observe como se sente. Pode até notar que dorme melhor. A chave é a consistência. Fazer isto uma vez não fará milagres, mas transformar este lanche num hábito noturno pode, ao longo de semanas e meses, fazer uma diferença visível na sua força, na forma como se sente ao subir escadas, ao carregar os sacos das compras ou ao levantar os seus netos ao colo. É um pequeno passo que envia uma mensagem poderosa ao seu corpo. Estamos em modo de reconstrução, não de declínio. Claro que o iogurte grego é uma opção fantástica, mas a variedade é fundamental para mantermos qualquer hábito a longo prazo. Se por algum motivo não gostar de iogurte ou simplesmente quiser alternar, existe outra opção igualmente cremosa e potente: o queijo cottage, ou, como alguns o conhecem, o requeijão. Tal como o iogurte grego, o queijo cottage é uma verdadeira estrela no que diz respeito à proteína de digestão lenta, a caseína. Em muitos casos, uma porção de queijo cottage pode até ter um teor de proteína superior ao do iogurte grego, tornando-o uma escolha extremamente eficiente para alimentar os músculos durante a noite. A sua textura granulada e sabor suave fazem dele uma base excelente para diferentes combinações. Pode comê-lo simples, diretamente do pote, ou, tal como o iogurte, pode personalizá-lo. Uma das minhas formas favoritas de o preparar é com uma pitada de pimenta preta e um fio de azeite, transformando-o num lanche salgado e saboroso. Se preferir algo mais doce, misturar um pouco de puré de maçã sem açúcar ou algumas fatias de pêssego pode ser delicioso. A ideia é a mesma: fornecer ao seu corpo um fluxo constante de aminoácidos durante as suas 8 horas de sono, otimizando a reparação muscular e combatendo a sarcopenia de forma proativa. Mas talvez não lhe apeteça algo que precise de uma colher. Talvez queira algo ainda mais simples, algo que possa simplesmente pegar e comer. Nesse caso, um punhado de frutos secos, como amêndoas ou nozes, pode ser a solução perfeita. Embora não sejam tão ricos em proteína como os laticínios que mencionei, eles oferecem uma combinação poderosa de proteína, gorduras saudáveis e fibra. As gorduras saudáveis, em particular as ômega 3 encontradas nas nozes, são anti-inflamatórias, o que ajuda na recuperação muscular e na saúde geral das articulações. A fibra e a proteína ajudam a manter a saciedade, e a própria ação de mastigar pode ser bastante satisfatória, travando qualquer vontade de procurar snacks menos saudáveis. A chave aqui é a porção. Não estamos a falar de um saco inteiro de amêndoas. Um punhado fechado, cerca de 20 a 30 gramas, é o ideal. É o suficiente para obter os benefícios sem exagerar nas calorias. Pode até combinar. Talvez meia porção de queijo cottage, com algumas amêndoas por cima para obter o melhor dos dois mundos, a caseína de digestão lenta e as gorduras saudáveis. E há ainda uma outra opção, muitas vezes esquecida pela sua simplicidade. Um ovo cozido. Sim, um simples ovo. Os ovos são considerados a fonte de proteína perfeita, porque contém todos os 9 aminoácidos essenciais de que o nosso corpo necessita. Embora a proteína do ovo seja digerida um pouco mais rápido do que a caseína, a gordura presente na gema ajuda a abrandar esse processo. Um ovo cozido é fácil de preparar com antecedência. Pode cozer alguns no início da semana e guardá-los no frigorífico, e é um lanche perfeitamente porcionado e cheio de nutrientes, incluindo a colina, que é vital para a saúde do cérebro. Este lanche noturno não é sobre encher-se de comida antes de dormir. Pelo contrário, é um ato estratégico e calculado. É sobre escolher alimentos inteligentes que trabalham a seu favor enquanto descansa. É sobre mudar a perspectiva do sono, de um tempo passivo para um período ativo de recuperação e fortalecimento. Ao integrar estes alimentos na sua rotina, está a dar um passo consciente para preservar a sua independência, a sua capacidade de se mover livremente, de viajar, de cuidar do seu jardim,
de desfrutar da vida nos seus próprios termos. Cada pequeno lanche é um investimento na sua força de amanhã. Agora que já exploramos algumas opções deliciosas e eficazes, vamos juntar todas as peças e compreender a filosofia por trás deste pequeno, mas poderoso, hábito noturno. O mais importante a reter não é uma receita específica, mas sim o princípio: alimentar os seus músculos com proteína de digestão lenta antes do longo jejum noturno. Seja uma taça de iogurte grego com frutos vermelhos, uma porção de queijo cottage com canela, um punhado de nozes ou um simples ovo cozido, o objetivo é o mesmo. É dar ao seu corpo as ferramentas de que ele precisa para se reparar e fortalecer enquanto você dorme profundamente. Muitas pessoas, especialmente depois dos 60, têm receio de comer antes de dormir, preocupadas com o aumento de peso. É um mito que precisamos de desconstruir. O problema não é comer à noite. O problema é o que se come. Se o seu lanche noturno for um pacote de bolachas, um pedaço de bolo ou uma sanduíche de pão branco, então sim, é provável que essas calorias vazias sejam armazenadas como gordura. Mas quando opta por um lanche pequeno, denso em nutrientes e rico em proteínas, como os que discutimos, a história é completamente diferente. Estas calorias têm um propósito claro: a síntese de proteína muscular. Elas são utilizadas para a reconstrução, não para o armazenamento. Na verdade, ter mais massa muscular aumenta o seu metabolismo em repouso, o que significa que queima mais calorias ao longo do dia, mesmo quando não está a fazer nada. Portanto, a longo prazo, este hábito pode, na verdade, ajudar a manter um peso saudável. Quero que se lembre que este pequeno ato de comer um lanche proteico à noite é uma forma de autocuidado. É um sinal que envia ao seu corpo a dizer: eu valorizo a minha força. Eu recuso-me a aceitar a fraqueza como uma consequência inevitável da idade. É um ato de rebeldia contra a ideia de que envelhecer significa ficar mais fraco. E agora a surpresa que prometi no início. A opção mais surpreendente, e para alguns a mais prática, pode ser uma simples bebida. Um pequeno batido de proteína de caseína. Pode parecer algo reservado a atletas jovens, mas a verdade é que um batido de proteína é simplesmente comida numa forma conveniente. Misturar uma colher de pó de proteína de caseína, procure versões sem açúcar e com poucos aditivos, com um pouco de água ou leite, cria em segundos o lanche noturno perfeito. É fácil de digerir, não o deixa com a sensação de estar cheio e entrega exatamente o que os seus músculos precisam, na forma mais pura. É uma excelente opção para quem não tem muito apetite à noite ou para quem quer a máxima eficácia com o mínimo de esforço. Comece hoje. Escolha uma destas opções. A consistência é mais importante do que a perfeição. Não se preocupe se falhar uma noite. Apenas retome na noite seguinte. Pequenas mudanças, feitas de forma consistente, levam a resultados extraordinários. A sua força, a sua energia e a sua vitalidade estão nas suas mãos, ou melhor, no seu lanche noturno. Gostaria muito de saber o que pensa sobre isto. Qual destas opções lhe parece mais apetitosa? Já tem um lanche noturno saudável? Partilhe as suas ideias e experiências nos comentários abaixo. A sua jornada pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil e quer continuar a receber dicas para viver uma vida mais forte e saudável depois dos 60, por favor, deixe um gosto e considere subscrever o nosso canal. Ative o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Lembre-se, nunca é tarde demais para ficar mais forte. A idade é apenas um número, mas a sua força define a qualidade da sua vida. Tenha uma noite descansada e comece a reconstruir a sua força. Um lanche de cada vez. Até o próximo vídeo.